O Brasil é um país marcado por uma rica diversidade religiosa, fruto do encontro de diferentes culturas ao longo dos séculos. Entre as tradições que mais despertam curiosidade, muitas vezes, são confundidas estão o candomblé e a umbanda. Embora compartilhem algumas referências em comum, como elementos africanos e a valorização da ancestralidade, essas religiões têm origens, práticas e fundamentos distintos. O candomblé é uma religião de matriz africana que chegou ao Brasil junto com os povos escravizados, principalmente os iorubás, jejes e bantus. Ele se estrutura a partir do culto aos orixás, divindades que representam forças da natureza e aspectos da vida humana. Cada orixá tem uma história própria, cores, comidas, símbolos e formas de culto que são preservadas com extremo respeito. A Umbanda, por outro lado, surgiu no início do século XX no Rio de Janeiro, como uma religião brasileira que integra influências africanas, indígenas e espíritas. Ela foi fundada oficialmente por Zélio Fernandino de Moraes, que relatou ter recebido instruções espirituais para criar uma nova doutrina que unisse diferentes tradições. Assim, a Umbanda incorporou o culto aos orixás, mas também passou a trabalhar com linhas espirituais formadas por entidades como caboclos, pretos velhos e crianças. Uma diferença importante está na origem dos ensinamentos. O candomblé preserva as tradições orais africanas transmitidas de geração em geração, com base nos itãs, que são histórias sagradas, nos toques e nos cantos. Já a Umbanda se estrutura por meio da mediunidade, em que médiuns recebem os espíritos e compartilham mensagens de orientação e consolo. Embora o candomblé também conte com manifestações espirituais, elas ocorrem de forma diferente e não constituem o foco principal. Outro aspecto que distingue essas religiões são os rituais. No candomblé, os rituais envolvem iniciações que podem durar muitos dias, recolhimento dos iniciados, uso de roupas específicas, preparação de comidas rituais e cânticos em línguas africanas como o Yorubá. Na Umbanda, as sessões costumam ser mais abertas ao público e são realizadas em terreiros ou centros, com rezas em português, pontos cantados e incorporações espirituais que trazem aconselhamento direto aos frequentadores. Apesar dessas diferenças, tanto o candomblé quanto a Umbanda compartilham valores essenciais, como o respeito aos ancestrais, a busca pelo equilíbrio espiritual e a importância da caridade e da solidariedade. Quem frequenta esses espaços aprende que cada religião tem sua forma própria de conexão com o divino e que todas merecem respeito. Uma das confusões mais comuns diz respeito ao papel dos orixás nas duas tradições. No candomblé, os orixás são a base central do culto. Eles são considerados divindades que governam aspectos da natureza e estão diretamente ligados à criação do mundo. Os rituais e oferendas são direcionados exclusivamente a eles. Cada pessoa que se inicia no candomblé descobre qual orixá rege sua cabeça e passa a cultivar essa ligação ao longo da vida. Na Umbanda, os orixás também são reverenciados, mas aparecem como forças mais próximas da ideia de santos protetores, influenciando o trabalho espiritual realizado pelas entidades. Ou seja, na Umbanda, o foco principal são as linhas espirituais que atuam em nome dos orixás, como os caboclos, que trazem a energia da sabedoria indígena, os pretos velhos, que representam os ancestrais africanos escravizados, e as crianças, que simbolizam a pureza e a alegria. Outra diferença relevante está na forma como cada religião entende e pratica a mediunidade. No candomblé, a incorporação acontece principalmente nos momentos de culto e geralmente se restringe ao transe em que o orixá se manifesta no corpo do iniciado durante os rituais de xirê. Essa manifestação é reservada e cercada de muitos cuidados e significados. Já na Umbanda, a incorporação de entidades ocorre com frequência nas giras, que são reuniões abertas em que os médios recebem os espíritos e atendem os consulentes, dando passes, orientações e bênçãos. Os símbolos e objetos também variam bastante. No candomblé, cada orixá tem seu conjunto de instrumentos sagrados, cores, contas e objetos que não se misturam com outras energias. Tudo é organizado com rigor e tradição. Na Umbanda, os elementos são mais variados, incluindo imagens de santos católicos sincretizados com os orixás, velas coloridas, defumações com ervas e outros recursos que tornam os trabalhos espirituais mais acessíveis ao público em geral. A musicalidade é outra característica que diferencia essas práticas. No candomblé,
Os cânticos são entoados em línguas africanas e acompanhados pelos atabaques, que têm funções específicas de chamar cada orixá. Na Umbanda, os pontos cantados são em português e têm melodias simples, que facilitam a participação coletiva. Essas diferenças fazem com que cada religião tenha um jeito próprio de manifestar o sagrado. O candomblé valoriza a preservação da cultura africana em sua essência, enquanto a Umbanda surgiu como uma expressão espiritual brasileira que mistura heranças diversas, adaptando seus rituais ao contexto social do país. Além das práticas e rituais, há diferenças importantes na forma como cada tradição se organiza e transmite seus ensinamentos. No candomblé, a hierarquia é muito rígida. Cada terreiro possui um sacerdote ou sacerdotisa que detém a autoridade espiritual, e todos os membros seguem uma ordem estabelecida de iniciação e obrigações. Essa estrutura garante que o conhecimento seja preservado de maneira fiel ao que foi recebido pelos antepassados. Na Umbanda, apesar de haver liderança espiritual, a estrutura costuma ser mais flexível. Muitos centros contam com um dirigente espiritual que coordena os trabalhos, mas a formação dos médios acontece de maneira mais aberta, com reuniões de desenvolvimento mediúnico e cursos de estudo. Essa forma de organização contribuiu para que a Umbanda se expandisse rapidamente e alcançasse diferentes públicos em todo o Brasil. Outra diferença diz respeito ao sincretismo religioso. A Umbanda assumiu o sincretismo como parte de sua identidade, associando os orixás a santos católicos e incluindo elementos do espiritismo kardecista em suas práticas. Por exemplo, Ogum é sincretizado com São Jorge, e Iemanjá com Nossa Senhora dos Navegantes, e assim por diante. No candomblé, embora durante muito tempo tenha havido sincretismo como forma de proteger a fé dos praticantes, muitos terreiros trabalham hoje para resgatar os nomes e as características originais dos orixás, evitando associações com o catolicismo. O respeito à natureza também se manifesta de maneiras diferentes. No candomblé, a natureza é sagrada porque é o local de morada e manifestação dos orixás. Rios, cachoeiras, montanhas e florestas são espaços de culto e de recolhimento de elementos que fazem parte dos rituais. Na Umbanda, a natureza também é reverenciada, mas de forma mais simbólica, com a utilização de ervas, flores e águas nos trabalhos espirituais. Por fim, é importante destacar que, apesar das diferenças, tanto o candomblé quanto a Umbanda compartilham o princípio da caridade, da solidariedade e do respeito ao próximo. As duas religiões enfrentaram preconceito e perseguição ao longo da história, mas resistiram com força e dignidade, preservando valores ancestrais que ajudam milhares de pessoas a encontrar equilíbrio, proteção e sentido para a vida. Conhecer essas tradições é uma forma de valorizar a diversidade cultural do Brasil e combater o preconceito religioso. Cada uma tem sua beleza, sua história e seu propósito. E, para quem busca um caminho espiritual, a escolha entre candomblé e umbanda deve ser feita com estudo, respeito e sintonia com aquilo que toca o coração.